A palavra ansiedade é algo assim bem forte e presente na vida da gente. Após essa empresa, que eu tive ela por volta mais ou menos de 1 ano e meio, e ela quebrou, e a maior dificuldade realmente veio através dos funcionários que eu tinha, a partir daquele momento, então, eu assumi a empresa do meu pai. Eu ampliei a empresa do meu pai para um outro nível, mudei inclusive na época o nome da empresa. A empresa dele carregava o nome Atlas, né, como se fosse o globo, o mundo, né, e ele dizia que e o símbolo, né, era um homem com o globo nas costas. E ele dizia assim que era um inferno, porque ele estava carregando o mundo nas costas. São 3 pilares que sustentam um empreendedor de sucesso: família, você e a sua empresa. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem o controle, o resultado vem. Porque o fato é o seguinte: a dor passa, mas o legado permanece. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Desconstruindo a Ansiedade. Eu sou o Joaquim Pires. Eu sou Uriel Pedroso. E aqui nós vamos discutir o que o empreendedor tem de fazer para dominar e controlar a ansiedade. E quais as estratégias que você tem de adotar para usá-las na sua jornada para o sucesso. Não é isso, Uriel? Exatamente. Legal, muito bom. Bem, Uriel, me fala um pouquinho sobre você. Quem que é o Uriel? Uriel Pedroso, né? Não podemos esquecer do sobrenome, que é um sobrenome muito forte. Pedroso, né? Exatamente. Raiz da pedra. Raiz da pedra? Quem que é o Uriel Pedroso? Então, para saber quem é Uriel Pedroso, tem que contar um pouquinho da minha história, né? Vamos lá. Eu gosto bastante de história, não sei se você gosta de história. Ô, rapaz, bom mineiro que sou. Não tem história que não anime o bom mineiro, não é verdade? Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu nasci, não há mais de 10 mil anos atrás, mas eu nasci no dia 15 de novembro de 1973. Já faz um tempinho, né? Eu nasci na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Mas a minha história começa um pouquinho antes, começa com os pais, né? Papai e mamãe, eles moravam na cidade de Curitiba e saíram da cidade de Curitiba, que também é no Paraná, para a cidade de Ponta Grossa em busca, assim, de uma melhora de vida, né? Uma vida melhor. E eles foram, então, para essa cidade. Eles são de uma família, ou eram de uma família, assim, economicamente privada. E os seus bens materiais, eles cabiam, assim, em 2 sacos e uma mala. Chegaram na cidade de Ponta Grossa, enfrentaram muitas dificuldades, muitas lutas. Eu não sei ao certo quantas lutas eles enfrentaram. A minha mãe, ela trabalhou, ajudou arduamente meu pai grávida. E ao ajudar meu pai grávida, de todos os filhos, inclusive de mim, até os 9 meses. Trabalhou muito duro junto com ele, e o tempo foi passando e graças a Deus as coisas foram melhorando. Eu fui crescendo e gerou dentro de mim também uma crença chamada desamor. O que é essa crença desamor? A crença desamor é a sensação de que você é imperfeito e que você não é amado. E por que essa crença surgiu dentro de mim? Você sabe que as crianças, elas acreditam em tudo que os pais falam. E o meu pai tinha um negócio com ele gostava de contar histórias, e ele contou uma história para mim também. E que eu não nasci. Ele tinha me encontrado dentro de um tambor enferrujado no ferro velho. E como criança acredita em tudo, eu acreditei nisso. Entendi. E isso gerou essa crença miserável em mim, que fez com que eu tivesse um sentimento de tristeza, de rejeição, um sentimento de desamor. Que isso acabou indo para toda a minha adolescência. Na minha adolescência eu não tinha amigo nenhum, né? Amigo de verdade. E essa situação me gerou muita dor, muito mais dor do que meu pai sequer imaginava do que ele havia provocado. E como consequência de estar não com tantas amizades, isto fez com que eu, então, não gostasse de estar em público, falar em público, criou uma barreira muito grande. Então, assim, a gente pode entender de que já nesse momento da sua vida, a ansiedade começou a... Porque, assim, a ansiedade, ela faz parte do ser humano, né?
mas ela começou a tomar forma. A gente pode entender dessa forma ou não? Eu creio que sim. Na realidade, a ansiedade ela começou muito mais antes do que eu imaginava. Ela começou antes de eu nascer, né? Porque eu passei... Como que é isso? eu passei da hora de nascer, né? Eu era o filho caçula dos 6, passei da hora de nascer e gerou ansiedade, porque eu não sabia o que estava acontecendo lá fora e eu sabia que dentro não podia ficar, alguma coisa estava me empurrando para fora, né? Entendi. E aí fez com que hoje eu acredito que, né, brincando um pouquinho aqui, que era a ansiedade de querer nascer, né? Só que não podia nascer porque algo estava impedindo de nascer. Entendi. E passei da hora, rapaz, e eu quase fui pra fita, né? Quase morri, a mamãe também quase morreu, mas aí acabei nascendo. Entendi. Então, ou seja, ali já desde antes mesmo de vir e estrear neste mundo, você atrasou um pouquinho. Atrasei, rapaz. E isso gerou já um quadro de ansiedade. Exatamente, porque eu não sabia o que na estava sua estreia nesse mundo, é isso? Não sabia o que estava acontecendo lá fora, mas então alguém estava bem, querendo tirar de lá. Eu não tô a fim de descobrir. Você tá poderia... Certo. Na verdade, a gente pode dizer, você meio que, poxa, eu não sei que surpresas me esperam, então aqui tá tão quentinho, Exato. Estou sendo... Olha só, você morava, não pagava aluguel, comia... dormia e tudo quentinho, não queria sair daquela condição, não é verdade? Não, queria não. Mas me tiraram no ferro de lá. Rapaz. Tiraram. Agora uma pergunta seguinte, você faz parte bem do contexto de boa parte das famílias brasileiras, né? Essa história da grande maioria das pessoas, né? Vendo de uma família humilde, e os pais trabalhando para conquistar o seu espaço, criar seus filhos, e nessa época, da década de 70, 80, ali 60 também, as famílias elas eram muito grandes, né? Então, existiam famílias com 6, 10 filhos. A minha avó teve 16 filhos. Rapaz, eu conheci uma mulher que teve 24 filhos. Então... Do mesmo marido. Né? Agora, imagina, do mesmo... E isso, né? Isso é interessante porque, assim, hoje se vê, às vezes, o cara ou a mulher tem... sei lá, N filhos, mas casamentos diferentes, mas não, naquela época existia sim, mas muito presente também a força do relacionamento, né, o casal. E agora imagina só a família, o pai, a mãe, tendo de lidar com 6 filhos com personalidades, não sei se é bem provável que sejam personalidades diferentes, a ansiedade estando ali, O que a sua família fazia? Como é que eles começaram a sobreviver? Seu pai ele trabalhava para os outros, ele era CLT, ele tinha um emprego. Como é que era essa vida? Então, quando ele veio para a cidade de Ponta Grossa, ele já tinha uma profissão. Que ele começou na cidade de Curitiba, ele começou trabalhando em uma empresa no chão de fábrica, que a gente diz. Ele prestava serviço numa máquina, né? Só que ele tinha um diferencial, que é o diferencial dos empreendedores, né? O empreendedor é aquele camarada que ele não fica muito quieto, né? Ele não consegue ficar num lugar e ele não consegue deixar de fazer alguma coisa. Então, ninguém pedia para ele, mas assim, no final do expediente, ele limpava toda a sua máquina e ele varria o chão da oficina. E alguém que de repente poderia olhar para isso e falar assim, cara, puxa saco, né? O que esse cara tá querendo e tal? Mas ele fazia, ele entendia que estava sujo e tal, e ele fazia. Até que o dono da empresa, olhando e percebendo essa situação, chamou ele no final do expediente e falou assim, eu queria que você trabalhasse aqui dentro. Era uma empresa que fabricava, era na área de comunicação visual e fabricava aquelas letras e peças em neon, igual você tem muito em Las Vegas. Sei. Buscando, né? E chamou ele depois do expediente e disse assim, eu queria que você trabalhasse aqui, né? Me ajudasse mais um pouquinho. Você podia ficar aqui depois do expediente mais um pouquinho comigo? E talvez um camarada aí trabalhador, uma pessoa que trabalha, nem sempre quer andar uma segunda milha, ele não ia ganhar nada por isso. E o patrão então disse para ele assim, rapaz, fica aqui comigo. E ele resolveu ficar. E ele ficava mais 2, 3 horas, às vezes 4 horas depois. E o tempo foi passando. E o camarada começou a ensinar a como fazia aquelas peças de neon. E ele foi ajudando e ao mesmo tempo aprendendo. Passou um tempo e esse meu pai, então, ele foi promovido sem ele imaginar que aconteceria. Ele recebeu o pagamento, e naquela época recebia o pagamento no envelope, né? Ah, sim. E ele pegou aquele envelope de dinheiro e foi. Ele nunca contava na frente, conferia, sempre confiava, foi lá para o banheiro. Quando abriu o envelope, se assustou.
Porque ao abrir o envelope tinha muito dinheiro, muito mais do que ele ganhava. Na época ele ganhava tipo 600 cruzeiros. Nossa, hein? Você lembra dessa época? Não. Eu também não. Mas ele conta, Mas 600 cruzeiros. Hoje a internet nos informa como era. E aí, quando ele abriu o envelope, tinha 4.000 cruzeiros. E ele ficou assustado, porque 4.000 era muito mais do que 600 cruzeiros, era 4.000 cruzeiros. E ele trouxe de volta o envelope e falou para o patrão dele, que era Alfredo o nome, né? Ele disse assim, Alfredo, tem muito dinheiro aqui. Ele falou, não, mas como tem? Quanto tem aí? Ele falou, tem 4.000 cruzeiros. Quanto você ganha? 600 cruzeiros. Ele falou, a partir de hoje, esse é o teu salário. E ele, quando foi para a cidade de Ponta Grossa, ele foi com a intenção de trabalhar com isso. Mas você sabe que começar um negócio nem sempre é tão simples assim, né? Há algumas dificuldades de enfrentar, principalmente quando você vem do zero para o mundo do empreendedorismo. É algo assim que não é tão simples, né? Então ele começou fazendo uma série de trabalhos, até que então ele começou devagarzinho a trabalhar e desenvolvendo essa profissão dele. E aí então ele montou a empresa, né, que foi a empresa da família. Então ele começou ali aprendendo o ofício, né, numa empresa, e depois ele ingressou na sua própria empresa. Exatamente. Essa também é uma história comum, né, assim, mas só comum até certo ponto, né? Porque muita gente às vezes tem o desejo de abrir o próprio negócio, tem o anseio de abrir o próprio negócio, e só que ele não dá o último ou o próximo passo, né, que é abrir mão de repente de um salário fixo, abrir mão de uma carreira ou da sua estabilidade, né, entre aspas, para poder empreender. O seu pai, então, ele resolveu fazer isso. E você, nessa época, tinha quantos anos, mais ou menos, se lembra? Então, eu era garoto ainda, né? Ainda sou, né? Eu tenho uns 18 anos ainda. Mas, assim, eu era garotinho mesmo. E eu creio que quando eu nasci, ele já tinha empresa, né? Porque como ela já trabalhava junto com ele, eu trabalhei até os 9 meses da gravidez, então eu quase que nasci dentro da fábrica, né? Entendi. Por pouco. Mas assim, ele já estava desenvolvendo o negócio dele. Legal. E aí dali tirou... Eu cresci vendo meu pai, muitas vezes, como ele trabalhava muito e a mãe ajudava, e a gente morava assim no interior, numa chácara, mas trabalhava assim na região mais próxima ao centro da cidade. E eu lembro que muitas vezes era de madrugada, a gente estava lá no meio daquelas coisas que eles faziam na parte de comunicação visual. Entendi. Então era uma fábrica, uma empresa voltada para a comunicação visual. Exatamente. Essas placas, né, os letreiros, as fachadas das empresas. E era tranquilo? Cara, eu não tinha muita noção daquela época do que era ou não era, né? Porque criança, você sabe, né, que ele se preocupa só, né, com comer e brincar, né? Sim. Mas com o passar dos tempos, pequeninos mesmos, a gente começou a ajudar já também, né? Pintando alguma coisa, parafusando, fazendo alguma coisa, ele estava começando a ensinar também o ofício. Entendi. E com o passar dos anos, passar do tempo, você foi tendo mais contato com o negócio, você foi tendo cada vez mais contato com essa questão do empreendedorismo. E quando foi a primeira vez que você percebeu que a ansiedade ela fazia parte do dia a dia do empreendedor? Quando foi que você falou, poxa vida, você lembra desse dia, você consegue mensurar uma situação ou uma rotina que trouxe para você à tona essa questão da ansiedade dentro do negócio da família de vocês? Então, eu comecei muito cedo nessa área de empreendedorismo, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Além de ajudar o pai lá, sabe que quando a gente ajuda os pais, acaba fazendo um pouco da obrigação, né? Porque eles estão nos sustentando, né? Estão nos dando estudos e tal. Mas eu dizia muito para o pai que eu queria trabalhar, queria ter essa experiência de trabalhar. Então, com 11 anos de idade, eu saí de casa um dia e fui até o final da rua da nossa casa e tinha um escritório de contabilidade que era o escritório de contabilidade que cuidava, então, da contabilidade da empresa do meu pai. E eu pedi para falar com o dono, o proprietário ali do escritório, e eles olharam, né, um garoto de 11 anos, o que esse cara quer? E aí eles não deram muita atenção para mim, os rapazes que estavam ali. E eu sabia o nome do camarada, tudo, e eu falei, não, eu quero falar com ele, porque ele é o meu contador. Aí eles riram, né? Com 11 anos? 11 anos. Eu falei, ele é o meu contador, porque eu estava me referindo à firma do meu pai. Eu sou um cliente dele, eu quero falar com ele. E aí eles me recolheram, então, para falar com ele, meio rindo e tal, e eu fui, né?
E quando eu cheguei para ele, eu falei para ele que eu queria trabalhar ali com ele. E eu vim exatamente porque eu queria que ele me contratasse. Aí ele olhou para mim e falou assim, esse garoto de 11 anos, vou fazer o quê com ele, né? E eu até pensei que ele ia me colocar para varrer o escritório, mas eu tinha certeza que eu sairia dali empregado. E ele, então, chamou meu pai para aquela situação e tal, falou, não, ele está querendo trabalhar e tal, e ele colocou eu como office boy. E eu comecei a trabalhar como office boy. Então, fazia toda aquela parte de cobrança de honorários, pagamentos, com 11 anos de idade. Trabalhei 1 ano com ele ali, naquele lugar, e aí eu queria empreender mais, eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria fazer mais alguma coisa. E aí eu lembro que, como era criança, para sair daquela situação, meu pai teve que voltar lá, para ele fazer todo aquele processo de saída e tal. E aí ele chamou a atenção para uma coisa muito interessante, que ele disse pro meu pai assim, tá vendo aqui, tinha um cofre assim na sala dele, ele mostrou assim, tinha montes assim de moedinhas. E ele falou assim, essas aqui são as moedinhas que o seu filho trazia de troco. Era 1 centavo, 5 centavos ali. E ele foi guardando aquelas moedinhas, porque ele falava assim, que alguns funcionários que tinha, ele mandava e não voltava os centavinhos, e eu trazia de volta até os centavos. E ele admirou, parabenizou então meu pai por isso. E dali eu falei, eu quero fazer algo diferente. E aí de escritório de contabilidade eu fui parar dentro de uma oficina mecânica. E eu trabalhei ali 8 meses dentro da oficina. E eu sofria muito ali, porque aí começou um processo, já creio que talvez até de ansiedade ainda na minha infância. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade e eu era muito maltratado pelos camaradas que ali tinham, né? Eles me chamavam de Areião. Areião? Areião. Mas por que Areião? Meu nome é Uriel, mas eles falavam Areião. Pegavam no meu braço e me rodavam dentro da oficina, giravam um bullying maldito, né? Hoje a gente conhece como bullying, né? E giravam, soltavam e ia me embolando. Eu odiava eles. E aí, para piorar a situação, eles mexiam com as minhas irmãs, quando passavam lá e me provocavam, falavam algumas besteiras. E aí tinha um camarada muito alto, assim, que nem você. E aí ele me segurava na testa, assim, colocava a mão na minha cabeça e eu ficava querendo acertar ele, ansioso, revoltado com tudo aquilo, com 12 anos de idade. E eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu não quero mais esse negócio pra minha vida. O pai não queria que eu saísse, porque ele queria que eu aprendesse. E aprendi muita coisa mesmo na área de mecânica. E eu não sabia como falar pro meu pai o motivo né, pelo qual eu queria sair, porque eu não queria criar encrenca e atrito, mas eu estava sofrendo muito com aquilo. E aí, como a gente lavava a peça num negócio grande assim, e usava gasolina, óleo diesel e tal, a gente acabava se molhando. Então, nasceu nas minhas pernas um negócio muito feio, assim, tipo um grosseirão e tal, nas pernas. E eu pensei, essa deixa pra cair fora daqui. E eu falei pra mãe, eu não quero, tô assim, papapá. E pra sarar, o médico falou que eu tinha que cortar. Pra sarar, o médico falou que eu tinha que cortar contato, então, com esse tipo de coisa. E foi aí que eu acabei saindo. E dali, quando eu saí, eu falei, mas o que eu vou fazer? Aí eu comecei a empreender de outra forma. Eu montei uma fábricazinha de produtos de limpeza. Comecei a fazer sabão, sabonete, detergente, água sanitária, e eu saía para a rua vender. Me tornei um vendedor. E eu estava chegando agora perto, mais ou menos, dos meus 14 anos de idade. E eu fui, então, para uma cidade pequena, uma cidade mais ou menos de uns 70 mil habitantes, que eu tinha amigos lá e fui passar um final de semana com eles. E voltei daquela cidade tendo comprado meu primeiro terreno antes dos 15 anos de idade. Comprei um terreno. O que eu ia fazer com o terreno? Não sei, mas investi um pouquinho de dinheiro que tinha e parcelei o restante ali para pagar. E quando eu voltei daquela cidade, contei para a mãe que eu tinha comprado o terreno e tal, e eu lembro que eu estava desempregado até então, né? Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Comprei o terreno naquela cidade e aí ele me levou para conhecer a prefeitura da cidade. E aí eu conheci o prefeito, o pessoal da expansão ali patrimonial daquela cidade, e eu recebi uma proposta perto dos 15 anos de idade, e a proposta era de a prefeitura me daria um terreno e um barracão construído e eu iria empreender naquela cidade, com essa fábrica que eu estava fazendo na cidade de Ponta Grossa. Como eu era muito novinho, eu precisava do meu pai. Quando o pai viu aquilo, acho que não gostou muito da ideia, e aí isso não foi para frente. Fiquei um pouco ansioso com aquela situação, mas não foi para frente. Entendi. E aí nós estamos falando o quê? Você tinha lá uns 14 anos. 14 anos de idade. E aí foram passando-se os anos. Aí eu fui trabalhando com várias outras coisas, até que então, por volta mais ou menos ali dos 18 anos, creio eu, que estava trabalhando como CLT, eu acabei saindo de uma empresa e montei uma outra,
que foi uma empresa de funilaria. Em alguns lugares chama lataria e pintura, funilaria. E eu montei todo um processo, trabalhei ali 2 anos nessa área. E aí quebrei, né? Agora, interessante você ter falado sobre isso, né? Quando nós pensamos em empreender, a ansiedade na vida do empreendedor, ela está sempre presente, né? Ela não tem como você ser empreendedor e não se sentir ansioso. E aí uma das grandes coisas e das sacadas que a gente estava já conversando, né, e que você colocou é com relação a você conseguir controlar e usar a ansiedade a seu favor no empreendedorismo, né? Você acredita que, além da ansiedade, exista um outro sentimento, uma outra sensação que ela seja tão presente na vida do empreendedor, ou você classificaria essa como sendo a mais forte na vida de todo aquele que empreende? Porque você disse, bem, desde pequeno você está envolvido, está trabalhando, está correndo atrás para conquistar suas coisas. E eu acredito que ao longo de todo esse processo, você aprendeu muitas coisas. Mas a ansiedade sempre esteve presente ao longo de todo esse processo, até os dias de hoje na sua vida. Como é que foi isso? Você sempre soube lidar com isso? Ou a ansiedade teve algum momento que ela conseguia te dominar e você não tinha um controle sobre ela? Creio que a palavra ansiedade é algo assim bem forte e presente na vida da gente, né? E após essa empresa que eu tive ela por volta mais ou menos de 1 ano e meio, e ela quebrou por uma questão assim de gestão de funcionários, e a maior dificuldade realmente veio através dos funcionários que eu tinha. A partir daquele momento, então, eu assumi a empresa do meu pai. Comecei a trabalhar com ele, né? Juntamente com ele, eu cuidava de toda a parte de gerência, contratação, cuidava da parte das finanças. E você sabe que quando é uma empresa familiar, você faz muita coisa, né? Ganha muito pouco para isso, mas faz muita coisa. Muito pouco que eu digo porque você faz várias coisas, né, em várias áreas. E a ansiedade, o meu primeiro encontro muito forte com a ansiedade foi mais ou menos quando eu tinha 22 anos de idade. Porque como eu ampliei a empresa do meu pai para um outro nível, mudei inclusive na época o nome da empresa, porque eu via que meu pai tinha uma dor muito grande relacionada à empresa dele, porque a empresa dele carregava o nome Atlas, né, como se fosse o globo, o mundo, né, e ele dizia que, e o símbolo, né, era um homem com o globo nas costas, e ele dizia assim que era um inferno, porque ele estava carregando o mundo nas costas, aquilo estava sufocando e pressionando ele. E essa era por volta, mais ou menos, era por volta do ano 2000, então eu lembro que eu mudei o nome da empresa para Neon Brasil Tecnologia 2000, acho que era assim. E a gente começou a inovar muito e crescemos muito. Do que a gente era, a gente cresceu muito. E a gente começou a fazer outros tipos de trabalho que ele não fazia, porque era da velha guarda, da antiga maneira de fazer. E aí eu acabei inovando. Só que chegou um determinado ponto em que a gente tinha uma equipe muito grande de funcionários e estava andando a todo vapor aquele negócio, e eu acabei pegando um projeto, que era um projeto assim muito desafiador, de algo muito tecnológico e muito grande. E poucas empresas daquela época teriam coragem de fazer, e eu peguei, né? E com o passar dos dias, eu comecei a ter um problema sério, porque o problema de um empreendedor, ele não está ligado à questão, a maior dor, assim, não é o pagamento de conta, fluxo de caixa, mas a maior dor que eu vejo é uma questão interna, a pressão interna na cabeça desse empreendedor. E eu estava exatamente, porque quando você olha para essas são todas coisas paralelas, né? Que acabam gerando medo, e o medo que vem para a vida da pessoa, ele é um medo do futuro. E quando eu tenho medo do futuro, eu trago esse futuro de medo para o meu presente. O meu presente começa a se tornar em algo péssimo. E tudo é uma questão de foco, onde você está colocando a tua visão, onde você está colocando o teu foco. E aquilo começou a virar um gigante na minha frente, e eu comecei a ficar assustado, eu comecei a tremer diante daquilo, e o maior conflito que você enfrenta é o diálogo interno, é aquela vozinha dentro da tua cabeça: você não vai conseguir chegar lá, você não vai conseguir fazer, você deu um passo maior do que a perna, e você começa a se autocriticar.
E aquilo gerou um gigante dentro de mim. Aquilo ficou monstruoso e assustador. E aí você tinha 22 anos? 22 anos. Tá. Então a empresa do seu pai, a empresa familiar, você havia assumido as rédeas ali, né? E você assumiu, posso entender assim, naquele momento, o maior desafio até então que a empresa da sua família havia assumido, é isso? Exatamente. Com 22 anos. 22 anos. E aí você teve que lidar com várias situações. E foi quando você começou a ser apresentado para a ansiedade no meio do empreendedorismo, é isso? Exatamente. E ela foi benéfica, maléfica? O que você pode tirar disso? Porque você falou, funcionário, teve que lidar com mais funcionários, com certeza a cobrança é maior, porque às vezes a gente pensa que crescer é suficiente para você viver bem, né? Mas depois que a gente começa a empreender, a gente percebe que, estando a ansiedade presente, o crescer, talvez ele vá talvez não, ele traz outras situações que você não estava acostumado a lidar com elas, e se você não tiver o controle da ansiedade, você pode começar a entrar em desequilíbrio, não é isso? Então, e foi o que aconteceu? Como é que é essa história? Foi. Na realidade, quando olhei para aquela situação, não tinha o que fazer. Eu entrei em desespero. Afinal, eu tinha 22 anos de idade. E eu entrei em desespero porque eu até conversei com algumas pessoas de algumas empresas que existiam na cidade, e os camaradas falaram para mim, cara, a gente jamais pegaria um negócio como esse. E aí o medo ficou ainda muito mais assustador, e o meu foco estava voltado exatamente para o problema. E quando a gente olha para isso, no problema você encontra a solução, mas era muito grande para mim. E uma das coisas importantes que eu aprendi na vida é você dar ouvidos a algumas outras vozes. E que outra voz é essa? Como eu estava sofrendo muito forte uma pressão interna, o meu irmão, que trabalhava com a gente, meu irmão mais velho, ele se aproximou de mim e ele me fez 2 perguntas. E as perguntas que ele fez foram as seguintes. A primeira pergunta foi assim: você tem dinheiro para começar esse projeto e concluir ele? E a segunda pergunta era: você tem capacidade de fazer isso, sabe fazer isso e consegue começar e terminar? E eu falei que sim. E quando ele fez essas 2 perguntas, ele não imagina o quanto ele me ajudou, porque aquilo fez com que a minha pressão interna acalmasse, o meu foco fosse tirado do medo, porque quando você acaba focando no medo, faz com que você perca a percepção de todas as outras coisas. E ele tirou o meu foco, porque ele mostrou para mim a capacidade. Primeiro ele mostrou o recurso, existia o recurso, depois ele mostrou que eu tinha capacidade. E isso fez com que aquela situação de ansiedade, ela perdesse a força que ela estava tendo, e eu tive um outro foco e eu vi que eu era capaz. E como eu entendi que eu era capaz, aquilo me libertou daquele processo de ansiedade naquele instante. Poxa, olha só que legal. Nessa condição, a gente pode dizer, então, entender que a ansiedade, talvez, ela se aflora ou se torna mais forte devido a você não ter clareza sobre o objetivo ou não ter clareza sobre recurso para poder resolver uma determinada situação? Será que quando você começa a ter esse tipo de clareza? Então, por exemplo, a empresa está com um problema de caixa, ou ela está ou às vezes nem é o caixa, ou às vezes pegou um projeto, está com uma demanda muito maior, e você não sabe como executar, ou não sabe quais recursos são necessários para fazer aquilo, você vive um quadro de ansiedade por exatamente ter a falta de recurso e de clareza do que você precisa fazer? Foi isso que aconteceu com você, até o seu irmão aparecer e te mostrar: não, é isso que você precisa e é isso que você tem? Não é. E aí te deu um estalo e você começou, ao invés de ser dominado pela ansiedade, passou a dominá-la? Sim. A ansiedade, ou melhor, a situação que eu estava vivendo é como você dirigir um carro e começa a chover e o teu limpador de para-brisa não funciona. E se ele não funciona, você vai ter um problema seríssimo. Isso aconteceu comigo.
Você sabe que numa época existiam carros muito potentes, poderosos e velhos, né? E eu tinha na época, eu lembro que tinha, não, meu pai era um colecionador de carros. E eu lembro um dia que eu peguei um dos carros dele, que era uma Aero Willys. Você conhece muito bem, né? Opa! E eu peguei uma Aero Willys e eu saí, né? Uma distância mais ou menos de uns 7 quilômetros e começou a chover. E eu fui acionar o limpador de para-brisa e ele não funcionou. E na realidade ele puxou uma ou duas vezes e parou. E quando ele puxou uma ou duas vezes, como ele estava parado, tinha pó no vidro, aquilo embaçou tudo. E eu não enxergava mais. Entendi. E eu tive que colocar a minha cabeça para fora para poder enxergar o que estava se passando, para ter um pouquinho melhor de visão e levando aquela chuva na cara. Então, dentro desse processo, quando você está enfrentando essa crise de ansiedade dentro do empreendedorismo, é como se você estivesse dirigindo num determinado momento, esse limpador parou de funcionar, encheu de poeira, embaçou tudo. Você agora, como empreendedor, porque você está conduzindo, né? Você vai ter que agora tomar uma postura que é colocar a cabeça para fora para você enxergar melhor, mas não significa que você não vai ter algo que está te atingindo. Então, nesse exato momento, ela ainda continuava me atingindo, mas eu estava conseguindo começar a enxergar. E conforme foi passando aquela tempestade que havia se criado em cima de mim, e na realidade ela era grande na minha mente. Entendi. Ela não era realmente tudo aquilo. Então, nesse quadro, é como se fosse eu dirigindo aquele carro, agora embaçou, não tinha mais visão, acreditei que eu ia bater, sofreu um acidente, e quando ele fez as duas perguntas, foi como se eu colocasse a cabeça agora para fora do carro, comecei a enxergar um pouco melhor e entendi e visualizei o destino, onde eu poderia chegar. Legal. E aí eu tomei a direção e consegui concluir aquele projeto. Então, podemos entender também o seguinte, que a ansiedade, ela tem o poder de amplificar um problema. Exatamente. Né? Então, às vezes você olha e está vendo ali uma situação, ela tem sim, não que ela não seja importante, né? Não que aquilo não esteja doendo, aquilo não esteja provocando em você vários pensamentos negativos, né, ou de que você não vai conseguir, mas talvez não seja tudo isso. E quando você não tem essa clareza, a ansiedade ela tem esse poder de amplificar o problema ou a situação que você está vivendo. Ela é uma lupa, né? A ansiedade ela faz o papel da lupa, ou seja, por mais que seja algo pequeno, mas ela vai aumentar. Amplia. E está aqui, né? E de você. Então, assim, nesse estágio foi quando você começou a descobrir a ansiedade no empreendedorismo, claro, aí depois vão passando os anos. E como que você começou a aprender, né? Eu acredito que através do seu irmão foi o maior exemplo, que, poxa, agora eu posso, toda vez que eu viver esse tipo de situação, você meio que descobriu um método, né, para poder se livrar daquilo, ou seja, pegando a analogia ali do carro, que eu não conheço, você descobre, bem, quando tiver nessa situação, o que eu tenho que fazer? Só colocar minha carinha para fora. Exatamente. Né? E aí eu consigo, de novo, não significa que você não está sendo submetido a todas aquelas situações ou não, mas eu descobri que agora eu posso pôr a carinha para fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nisso, você fez uso de medicamentos ou você começou a desenvolver algum outro tipo de habilidade? Como é que foi esse processo? Na realidade, eu nem sabia o que era ansiedade, né? Era um conflito interno dentro de mim, mas não sabia que era ansiedade. Perfeito, legal, isso é interessante, porque às vezes a gente está vivendo uma situação e não tem nem o diagnóstico do que você está sentindo, né? Legal, fala um pouco mais sobre isso. E é uma grande quantidade de pessoas, ela acaba tendo essa dificuldade, porque ela está vivendo um problema seríssimo, que é um problema interno, e ela não tem consciência de que aquilo realmente é uma dificuldade muito maior do que ela pode enfrentar. E é algo que ela precisa de ajuda, e às vezes a ajuda pode vir do irmão mais velho, né? Que nem foi o caso do meu irmão. Ele acabou me ajudando numa situação que eu não tinha como me ajudar. Agora, fora esse momento, claro, 22 anos, assumiu um desafio totalmente diferente do que você estava acostumado, né? O que mais? Você viveu alguma outra situação de ansiedade ao longo da sua vida? Ou só foi aquele e, poxa vida, você foi agraciado por Deus e não teve mais nenhum tipo de situação de ansiedade ao longo da sua caminhada aí? Eu tinha 22 anos, faz pouco tempo, né? Mas sim, não, é por isso. Você sabe disso. Mas assim, por isso que eu te disse. Como eu não sabia que era ansiedade,
não tinha noção, né, do que era isso, não era. Aquilo passou. Me enfrentei muitas outras situações, porque no mundo do empreendedorismo você enfrenta situações, né, de conflitos internos, que é a maior luta que existe. E eu acreditei que eu tinha me livrado dessa situação e que nunca mais ia passar por isso. Até que um dia ela voltou. Ela voltou, era uma terça-feira, por volta mais ou menos de 00:30, e ela chegou muito forte. E os meus batimentos cardíacos foram a 140, a minha pressão arterial foi a 14/12, estava vivendo um problema seríssimo. E a causa, né, um gatilho para isso, foi o término de um relacionamento já de 27 anos, que me gerou muita dor e uma sensação terrível de morte. E o meu corpo tremia todo e eu achei que eu ia morrer. E foi muito difícil, né, porque algumas decisões eu tive que tomar, mudança diária, né, sair de uma atividade que eu já estava há 15 anos e que me dava muita alegria, muito prazer, mas assim, por não ter condições assim emocionais de continuar, eu tive que distanciar. E um dos momentos de muita luta também é que quando você enfrenta um quadro de ansiedade, as pessoas que dizem que são os teus amigos acabam meio que fugindo, né? Não querem ficar perto de você. E principalmente quando as pessoas têm problemas, né? A tendência do ser humano é cair fora de quem tem problema. E eu percebi que eu estava sozinho, totalmente sozinho. E as pessoas que se aproximavam, algumas, na boa intenção, talvez diziam que eu tinha que me tratar, procurar médico, tomar medicamento. E nada contra o medicamento, né? Ele tem o seu papel de importância, mas eu entendi que eu não queria isso para mim. Isso era um intruso que estava entrando dentro da minha vida e eu não queria esse negócio para mim. E o que seria de mim para o futuro? E eu só tinha 2 caminhos. Ou eu sentava e chorava e me lamentava de todas as dores e problemas que estavam acontecendo na minha vida, ou eu enfrentava. E esse é um dos grandes problemas que uma pessoa que tem ansiedade no mundo do empreendedorismo, é você não enfrentar. É você tentar esconder ou mascarar o seu problema com várias outras coisas. E eu não fiz uso de medicamento, mas eu comecei a pensar o que eu vou fazer. E lembrei lá dos 22 anos, daquela conversa que eu tive com meu irmão. E eu comecei a ter uma conversa interna comigo mesmo. Porque o meu cérebro estava com azia. Aquilo estava queimando. Havia um negócio muito grande e muito maior dentro de mim. E eu entendi que se eu não tomasse as rédeas da minha vida, isso ia me levar à tragédia. Eu ia ficar doente, porque eu estava pensando uma série de porcarias, inclusive até ainda fim a minha existência. E aquilo foi me tirando aquela qualidade de vida, e muito rápido. É muito rápido, entende? Não é uma coisa que vai demorando dias, é um processo que acontece, como ele é interno, muito forte dentro de você. E aí fez com que eu começasse a pensar o que eu vou fazer, como que eu consigo resolver isso. E como eu até tenho uma expressão que eu brinco, que eu sou metido que nem facão sem cabo, né? Essa eu conheço também. Conhece, né? E aí eu aprendi muitas coisas na minha vida. E fiz muitas formações, em muitas áreas eu fui aprendendo. E eu gostava muito de estudar a parte do corpo humano, ciências, estudar a parte biológica, estudar a mente. E aquilo acabou me ajudando, porque eu entendi que eu tinha que ser o autor da minha própria história. Entendi. Então, independente do que estava acontecendo à minha volta e comigo, ou eu tomo uma decisão ou eu morro. E aí eu me auto-apliquei técnicas que eu havia aprendido no passado e que acabaram salvando a minha vida naquela noite. Depois salvaram a minha vida de uma possibilidade de dar fim à minha existência. E eu fui melhorando. E eu entendi que fui aplicando passo a passo daquilo, e em 4 semanas eu estava livre da ansiedade. Ou seja, a partir do momento que você decidiu, tomou consciência, em 4 semanas você já estava num quadro totalmente diferente. É isso mesmo? Isso mesmo. Legal. E você, dos 22 anos até esse momento, você pensou que tinha já vivido vários quadros de ansiedade, até chegar no limite de toda ela, porque eu acho que a ansiedade, se você puder falar um pouquinho, ela tem vários quadros, né? Ela tem vários níveis, podemos dizer assim. Eu, como empreendedor, eu também... Bem, isso eu acho que assim, se o empreendedor tivesse um currículo, né?
Vamos ver aqui, requisitos. Um deles é a ansiedade, né? Ansiedade. Porque eu aprendi que a ansiedade para o empreendedor, ela pode destruí-lo, como ela pode dar a ele a possibilidade de mudar de vida, né? Mas só que existem vários quadros de ansiedade. Esse momento que você relatou agora, eu acho que foi o mais forte que você viveu, talvez até hoje, em função de algo que você amava muito, que tinha muita importância para você. E às vezes nós, né, nos apegamos muito a uma empresa, a um relacionamento, a filhos até mesmo. E quando isso meio que esfarela ou começa a sair do nosso controle, a gente tende a entrar num quadro de autocomiseração, né? Um quadro de dó de si mesmo, um quadro de piedade, e isso eu acredito que seja um dos primeiros sintomas para a ansiedade começar a agir. Ela diz, é isso que eu preciso. Eu acho que é um dos primeiros gatilhos, talvez, ou não? Eu lembro assim, porque a internet me ajudou a lembrar, eu lembro de um desenho da sua época. Da minha, fala. E esse desenho, ele tinha um personagem que parecia que tinha uma nuvenzinha preta em cima da cabeça dele. Você lembra disso? Sim, lembro, da tua época? Lembro, sim. E que dizia assim, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza. Ou seja, a ansiedade, ela não é uma coisa ruim. Parece loucura falar isso, né? Alguém que enfrentou um quadro terrível e quase que levou ao fim a minha existência. Mas a ansiedade, quando ela é desconhecida, ela é uma âncora. Ela te prende, ela arrebenta com você. E quando você conhece ela e você entende o que é ela pode ser o combustível. Né? Entendi. Como isso? Mais rápido. Porque quando você olha para aquela situação e você desconhece, você fica preso, que é o que aconteceu comigo. Tá. Aquela luta do diálogo interno, é maior do que eu não vou conseguir, eu nasci para sofrer, eu sou miserável, aquela coisa que acontece dentro. Mas quando você entende e você tem a clareza que tirar a cabeça para fora do carro e você enxerga, agora você entende que ela não é tão grande como ela parece. Ela é gigante, é um monstro, mas você é maior do que ela. Porque você não é os teus pensamentos. Essa é a maior dificuldade que a pessoa tem. Você não é os seus pensamentos. Você não é aquilo que você está pensando sobre você. Você é muito maior do que aquilo que está acontecendo. Essa é uma vozinha que está vindo dentro de você. Mas quando você entende, você tem o combustível na tua mão. Você é capaz. Olhe para a tua história, né, como empreendedor. Olha quem você era e olha até onde você chegou. O que acontece agora que está à sua frente é um desafio. E desafios, eles existem para serem quebrados. Independente de qual seja, né? Independente que seja. Ele pode ser um gigante muito maior, mas muitos outros empreendedores já enfrentaram isso e venceram. Você é mais um que vai dar um passo além disso e vai enfrentar e vai sobreviver e vai passar por isso. Porque a ansiedade, ela não é algo ruim. Ela se torna ruim quando ela vira uma patologia, ou seja, você permite que ela vire uma doença. Tá. Você não consegue enfrentar a sua pressão interna e você não consegue superar esse diálogo interno que está te jogando para baixo. E aí você começa a ir para um quadro de patologia, ou seja, vai virar doença. E aí dentro de um quadro de patologia, eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, ela já foge um pouco mais do controle. Eu posso dizer isso ou não? Sim. Vamos dizer, se a gente pudesse fazer uma analogia, é como um poço, né? O poço, você olhando para ele, você consegue enxergar até determinado ponto. Se ele for muito profundo, vai chegar uma hora que você não vê mais nada. E você só vai ter noção da profundidade daquele poço se você jogar uma pedrinha ou se você descer até ele. E aí, dependendo desse nível que você estiver, ela se torna um pouco mais incontrolável. Tudo que você foca, expande. Né? Então, tudo é uma questão de foco. A maneira e a percepção que eu estou olhando. Então, o poço pode ser raso, mas se ele tiver água, eu não tenho noção do que tem embaixo da água. Perfeito. Né? E a profundidade que ele pode ser raso. E dentro do quadro de ansiedade e que perde o controle,
é quando eu estou enxergando, porque é como se fosse uma escuridão, né? Ofuscou a minha frente, eu não estou conseguindo ter visão, não tem mais clareza. E eu estou assustado, porque é muito assustador. E a ansiedade é como se ela estivesse empurrando você para um despenhadeiro. E quanto mais perto do despenhadeiro você fica, a tendência do teu corpo é você querer cair fora dali. E você tem medo do enfrentamento. E a ansiedade, você precisa enfrentar ela. E se você enfrenta, na realidade, se aqui fosse o abismo na minha frente de escuridão, eu tinha que me lançar nele. E essa é uma técnica, inclusive, de enfrentamento, que é aplicada, né? E quando você enfrenta ela e você pula contra aquele abismo, você descobre que você não estava num abismo, você estava em cima de um banquinho. Entendi. Então é o medo do desconhecido. Exatamente. E quando você tem esse medo do teu futuro, você traz esse medo para o teu presente. Aí teu presente vira uma desgraça. Você começa a sofrer muito. E aí esse quadro de ansiedade, que ela não foi controlada, ela começa a te dar um problema muito sério, porque a ansiedade é o excesso de futuro, né? Você começa a ter medo de algo que na sua mente existe, mas na realidade não existe. É o medo do desconhecido. E esse medo do desconhecido, como ele começa a expandir, e se você não cuida das suas emoções, você vai ter problemas sérios no futuro, essas emoções elas vão ser um traidor na tua vida, porque na realidade, como você está focando, ele está expandindo, ele começa a ficar maior do que você. E esse excesso de futuro, de medo do futuro que você traz para o teu presente, transformando uma desgraça, ele vai te gerar um problema seríssimo, que é a depressão. E aí é o problema do teu passado, né? E o empreendedor, ele vive muito isso, né? Porque uma das coisas que o empreendedor também não tem é certeza do amanhã. Ele pode tomar uma decisão hoje, mas ele não tem a certeza de que essa decisão ela foi a melhor ou não. A intenção dele foi a melhor, mas ele não tem segurança nenhuma do que o dinheiro que ele investiu, do que ele fez, ou da contratação que ele fez, do produto que ele vai lançar, enfim, ele não tem. Então, percebe? É meio que um mar de muitas possibilidades de gatilhos para poder gerar ansiedade à vida do empreendedor, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Uriel. O que mudou da sua vida depois que você assumiu o controle? Você assumiu o controle da ansiedade, aí o que mudou? O que você pode dizer que falou, poxa vida, isso aqui mudou? A capacidade de você se reinventar. Porque na vida que a gente vive, ela não é uma vida é uma vida de incertezas. A gente só tem certeza de que um dia a gente vai morrer. A gente não sabe como, a gente não sabe quando, não sabe do quê. A gente sabe que um dia vai. Alguns vão mais, com mais idade, outros vão com menos idade. E assumir o controle é você ter a capacidade de se auto-reinventar. Então, independente da crise que está vivendo dentro do empreendedorismo, dentro da vida, é essa capacidade de tomar as rédeas na sua mão e dizer assim, eu mando aqui. Eu sou autor da minha própria história. Eu comando meu cérebro. As minhas células saudáveis se renovam a cada segundo. Eu sou uma pessoa saudável. É você ter a visão de que você é capaz, é você ter a visão de que você é saudável, é você ter a visão de que se algo der errado e eu quebrar, eu tenho capacidade de começar do zero. Com essa mesma empresa ou com qualquer outro tipo de empreendimento, né? Então é essa capacidade de você estar o carro, tudo está tampado, né? Que você perdeu o foco, é você colocar a cabeça e enfrentar. Está vindo um monte de outras situações, você começa a enfrentar. E por mais terrível que possa ser a tempestade, um dia ela passa. Por mais dolorosa que seja a dor, um dia ela passa. Então é assumir realmente e enfrentar. E quando você faz isso e você traz a autorresponsabilidade, você entende que a responsabilidade é sua de comandar essa máquina que é o teu cérebro, você faz com que as coisas sejam diferentes, mesmo que num primeiro momento você não esteja enxergando, porque no começo você não enxerga. Principalmente que há uma crítica muito grande no teu diálogo interno, essa vozinha é muito forte contra você e o teu maior inimigo é você mesmo. Você é o seu maior inimigo. Porque você está enfrentando um inimigo oculto, que ele está dentro de você, e quando você percebe que é você mesmo, você agora tem que começar a dar voz de comando. E você começa a mudar essa percepção. E aí a sua vida mudou depois disso? E aí a minha vida mudou. Por que ela mudou? Porque eu entendi que
A gente vive num mundo que é um mundo ansioso, num mundo que tem problemas, num mundo que tem incertezas. Mas eu comando a minha vida. Entendi. Você tem o controle sobre ela. Sou eu que tenho o controle sobre a minha vida. Então eu só tenho dois caminhos. Quando as coisas vierem contra mim, eu vou ficar sentado na beira do caminho chorando, ou eu vou assumir o comando de enxugar as lágrimas e levantar e enfrentar. Entendi. E isso, você só teve condições de ter essa visão depois da situação que você viveu de quadro de ansiedade. E o que me ajudou bastante foi exatamente eu começar a pesquisar, entender e compreender. Porque antes era uma âncora. Entendi. Quando eu entendi o que era ansiedade, os processos de ansiedade, e entendi que eu era capaz de tomar a situação e enfrentar, as coisas melhoraram e as coisas mudaram. Tá. Quando você fala assim, antes era uma âncora, o que você quer dizer exatamente com isso? Uma âncora, ela serve para aprender, né? Sim. Então, assim, quando o navio atraca no porto, ele joga a âncora, né? Um determinado lugar, essa âncora desce e vai grudar na areia, né? E conforme o navio ainda está andando sobre a água, vai chegar ao ponto em que a âncora segura a terra mesmo lá embaixo, né? E aí segura, prendeu. E aí o que acontece? Ela tem uma capacidade muito grande de prender, e aí você não vai para frente, você não vai para trás. Só que algo está acontecendo no seu interior, porque ela te prendeu, ela tirou a tua capacidade de você caminhar, de você andar, tirou a tua qualidade de vida. E aí ela prendeu você. E ela enclausurou você, ou seja, ou você toma uma decisão, você vai ficar preso. E se você estagnar, tudo que fica estagnado estraga. É a mesma coisa se você tem um poço, pode ser a água mais saudável, pura, límpida que seja, e se ela não é utilizada, ela ficando estagnada, essa água estraga, ela apodrece. E a mesma coisa com a vida da gente. Se eu fui ancorado e eu acabei estagnando agora, e eu não estou indo nem para frente, não estou indo para trás, a minha vida começa a apodrecer. O meu cérebro entra em convulsão mesmo, essa azia dentro de mim, e ela começa a me levar para baixo. Eu vou acreditar que eu não sou capaz, e aí vai estragar completamente a minha vida, e como consequência, já era. Aí vai virar uma doença. Ótimo. Muito bom. Oriel, foi muito bom o nosso bate-papo. Foi legal, hein? Foi, mas só que agora não acabou ainda, não hein? Acabou ainda? Não. Depois disso tudo, depois de você compartilhar a sua história, depois de você nos dizer a respeito da ansiedade, qual que é a sua missão de vida hoje, meu amigo? Por que nós estamos aqui fazendo esse podcast? Qual que é a sua missão? Então, eu fiquei pensando, né? Eu consegui resolver a minha situação e a minha dificuldade, e o tempo passou, né? A minha vida continuou. Eu decidi fazer uso, então, de tudo aquilo que eu aprendi, e são técnicas fantásticas que mudaram a minha vida. E aí alguém um dia disse para mim assim, que eu deveria falar para outras pessoas, né? Inclusive foi minha mãe. Minha mãe tem 80 anos e ela viu de perto, ela acompanhou de perto o meu sofrimento. Foi muito forte. E muitas vezes a minha mãe não sabe ler nem escrever, mas ela foi assim uma pessoa muito importante na minha vida, trabalhando na minha mente, porque muitas vezes ela me deu conselhos voltados aí à minha parte interna, e eu fiquei admirado porque foi coisas que eu aprendi estudando. Mas eu até que relutei um pouco com essa situação, né? Porque falar sobre isso, para que falar? Porque você se expor, né? Você falar sobre uma situação que você enfrentou, às vezes não é muito legal, né? Tem gente que às vezes interpreta de uma maneira errônea, né? E eu relutei e entendi que não deveria. E aí foi falado novamente que eu deveria e tal, e mesmo assim eu entendi que eu não deveria, porque eu pensei, deve existir muita gente mais qualificada do que eu para falar sobre isso. Mas até que um dia eu recebi um pedido de socorro de um garoto, e a história de um garoto que impactou a minha vida, porque ele começou a ter um processo de ansiedade com 9 anos de idade. E isso é terrível, né? Você vê hoje crianças sofrendo de ansiedade. E aquilo passou, e ele agora tinha 22 anos, exatamente a idade que eu tinha há pouco tempo atrás. Ele estava sofrendo agora de crise de ansiedade, e a ansiedade, ela, como tem ciclos, né? Ele tinha crise de pânico, e a crise de pânico acontecia 3 vezes por dia. E ele agora estava diagnosticado com depressão e estava numa situação muito terrível. E aí, quando eu olhei para isso, aquilo doeu demais em mim. E eu entendi que tem muita gente aí fora sofrendo e que precisa ouvir a minha voz. E aí eu entendi que era a minha missão de vida, levar o maior número de pessoas uma solução
de que você pode resolver o problema de ansiedade no mundo do empreendedorismo, na sua vida, antes que ela se transforme numa patologia e acabe tirando a sua qualidade de vida e às vezes até a sua própria existência. Entendi. Não, legal. Muito bom, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. O prazer foi meu. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro podcast. Nós conhecemos um pouquinho sobre o Oriel, né? E nós nos vemos e nos falamos no próximo podcast Desconstruindo a Ansiedade. Não é isso aí? É isso aí. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua. Um grande abraço e até o nosso próximo podcast. É isso aí. Um abraço, até mais. Tchau.